Olá, turma, beleza? Vamos continuar aqui nossas atividades. Vamos começar aqui com uma matéria nova aqui de normalização. E a gente vai ver que é bastante útil aqui para a gente estar criando tabelas mais adequadas, né, menos redundantes. A gente vai entrar nesse mundo aqui. Então, para que serve, né, a normalização? Ela tem o objetivo de evitar falhas no projeto, né? Você criou ali um banco de dados e às vezes ali você deixou passar alguma coisa e você está misturando assuntos, né? Colocou uma tabela ali, por exemplo, aluno, disciplina, notas em uma tabela só. Você misturou vários assuntos. Com isso você tem dados, repetições desnecessárias. Né? Então, se você tem isso aqui, você tem inconsistências, né? Tanto na inserção, na alteração, na deleção e na própria seleção. Porque em um dado da tabela você afirma, por exemplo, o nome de um aluno é X, e talvez na mesma tabela aquele nome seja diferente. Então você tem dados, né, diferentes, então você tem inconsistência. Né? Então dados inconsistentes no banco realmente deve ser evitado, né, ao máximo. Porque senão você não tem confiança nos seus dados. Né? Então não adianta. Então ela vem tratar isso aí. A normalização, ela, na verdade, é uma série de processos. Por exemplo, a primeira forma normal, ela tem uma regra. Então, você vai pegar aquela regra e vai aplicar em cima da sua tabela, né? O seu modelo ali. Se ela ferir aquela regra, ela vai ser decomposta. Né? Então, aquela tabela que era única, ela pode virar duas, três, né? Igual que fala aqui. Você pode dividir ela em duas, três, quatro e assim por diante. Então, se ela ferir a regra, você tem a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira forma normal, quarta forma, quinta, né? Então, apesar de ter 5 formas, se você aplicar pelo menos até a terceira forma, é o desejável. Né? Então, é o que a gente... E ele é acumulativa. Primeira forma, segunda forma, ela tem que estar na primeira forma. A terceira forma tem que estar na segunda e tem que estar na primeira. Então, é sempre acumulativo. Né? Então, é um processo que você aplica sobre as tabelas. Então aqui, onde a gente está brincando aqui? Onde a gente vai aplicar? Então ali, do mundo real, né? Do top-down, né? Mundo real, o que é o top-down? Deixa eu mudar a cor aqui. Ali, né? Então você... Não, vermelho. De vermelho aqui. É vermelho. Então você está ali, top-down, do mundo real, modelo conceitual, modelo lógico, né? Esse é o top-down, ó. Né? Então você sai lá, né? O desejável, né? Mas tem um bottom-up, que você sai daqui, ó. Né? Para saber. Talvez você tenha um sistema legado, né? Então você faz essa estratégia, uma engenharia reversa, para chegar no que seria, né, no modelo conceitual. Então aqui o modelo normalização, a gente está aplicando aqui, né? O modelo lógico. Então pode ser que eu tenha um modelo conceitual não muito bem feito, ao invés de replicar o erro para frente, se eu aplicar a normalização aqui, eu consigo barrar. Né? Da mesma forma, se eu estiver saindo ali do bottom-up, eu consigo aplicar a normalização aqui. Né? Então, a gente vai aplicar a normalização em cima das nossas tabelas, do nosso modelo lógico. Depois, feito isso, que eu vou para o físico. Né? Ou, se for no bottom-up, conceitual. Né? Então, vamos para frente. Então, aqui, primeira forma normal. A primeira forma normal. Disse que uma tabela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas alinhadas. O que é tabela alinhada? Tem uma tabela aqui e tem outra aqui dentro. Né? Então a gente não quer isso. E a gente também não quer que seja atributo multivalorado e atributo composto. Lembra lá do atributo multivalorado? No telefone, a pessoa pode ter vários.
E o atributo composto, você tem ali uma divisão um atributo é composto de vários outros, né? Então ali, olha aqui essa tabela. Tem matrícula, nome, telefone e endereço. Olha o que o cara fez. Ó, multivalorado ali, colocou uma vírgula. E ali o endereço também separou em vírgula. Ó. Então tem. Então aqui o cara ganhou aqui, ó, o selinho aqui, ó. Masterchef, né? Olha a salada que o cara conseguiu fazer nessa tabela, né? Parabéns aqui. Mas é o seguinte, o que eu prezo aqui na primeira forma normal? Ele está me dizendo o seguinte, olha, eu só quero atributos atômicos. O que é atômico? A matrícula eu consigo dividir mais? Eu consigo quebrar isso aqui? Não, tabela atômica. O nome. Olha, eu consigo, que é nome e sobrenome. Aqui ele não é atômico, ó, tá vendo? Mas aqui ele já vai deixar passar, né? Esse nome aqui. Mas tem sistemas aí que tem nome e sobrenome. Porque eu consigo quebrar. Olha aqui o telefone. É atômico? Não é, ó. O endereço é atômico? Não. Então, o que está pregando a primeira forma normal? Olha, eu quero só atributos atômicos. Aqui não é, tá vendo? Então, tá ferindo. Então, tem que arrumar isso aqui. Como é que a gente faz? Vamos lá. Como é que eu faço para sair de uma tabela não normalizada para a primeira forma normal? Coisa mais simples. Você tem aqui, ó, o endereço. Essa é a mais simples. Por quê? Para cada um, eu crio uma coluna. Olha lá. Né? Então, que é o mais simples. Então, atributo composto, eu vou criar uma coluna para cada um. Então, no caso aqui era só rua e bairro. Né? Então, aqui ficou assim. Agora aqui o mais complicadinho, que é que é o telefone, que é atributo multivalorado. Não sei se vocês lembram aí, que eu meio que estava forçando vocês a... Toda vez, eu tenho atributo multivalorado, então eu crio uma nova tabela. Lembra? Então eu já estava forçando vocês um pouco, meio implicitamente, a criar a primeira forma normal. Então o que acontece? Toda vez que eu tenho um atributo multivalorado, eu vou criar uma nova tabela, igual a gente faz mesmo. Né? Então aqui, ou seja, eu vou criar essa nova tabela. Aqui, né? Então eu vou deixar empregado, vou referenciar uma nova tabela. E aqui é como se eu tivesse 1 para n, né? No caso aqui. É como se eu tivesse aqui agora um relacionamento ali 1 para n, né? Se desenhar no mouse aqui é canseiro, hein? Né? Então aqui, ó, no caso então aqui eu tenho empregados e aqui eu tenho telefones, né? Então aqui seria o meu lado n, né? Ficou em cima, mas vocês entenderam, né? Ficaria um telefone ali. Aqui seria empregado. Não sobe, hein? E aqui seria o meu telefone. Deu para entender mais ou menos aqui, né? Então, que o empregado possui N telefones. Então, a chave ficaria do lado do telefone, que é o caso. Ó. Tá vendo? Então, aqui a chave primária ficaria do empregado aqui, ficaria aqui, né? Por isso que aqui é uma foreign key, ó. Então, eu consigo. Agora, eu tenho que preocupar o seguinte. Eu não tenho aqui a matrícula 1, 2, 3? Olha lá, 1, 2, 3. Tá vendo? Eu só estou referenciando gente que existe. Olha lá. Olha lá. Ó. Aí, tá vendo? Então, ou seja, eu tenho que manter uma integridade referencial. Então, eu vou só aqui minha chave estrangeira, né? Ela exige que eu tenha esses números aqui. Se eu colocar 500, está errado. Cadê 500? Não existe. Não existe uma matrícula 500. Né? Então, eu vou criar uma nova tabela apontando aqui a chave estrangeira de empregado.
Então a primeira forma normal é isso. Ah, é atributo composto? Decompõe. Né? Você vai decompor ali em atributos. E ali, multivalorado, você vai criar uma nova tabela, referenciando, né, a empregado, esse caso aqui. Eu posso muito bem colocar aqui uma chave primária incremental, não tem problema nenhum. Né? Uma outra dica que eu tinha esquecido de falar para vocês, deixa eu voltar aqui, tá aqui, ó. Sempre preenche algumas linhas para identificar anomalias. Né? Você não chegou a montar a sua tabelinha? Preenche aqui, ó, põe alguns dados para você ver o que a anomalia está acontecendo. Né? Então fica mais fácil você representar. Né? Então fechou. Então, resumindo, normalização primeira forma normal, eu preciso de atributos, somente atributos atômicos, tá? Né? Então aqui eu não quebro. Aqui eu poderia quebrar, mas, gente, nosso exemplo a gente vai deixar passar. Aqui eu não consigo quebrar, como é que eu quebro rua aqui? Não tem jeito. Eu sou com uma marreta, né? Aqui eu não consigo quebrar esse dado, bairro eu não consigo, aqui já eu não consigo quebrar nada, né? Então, assim por diante. Então, nós estamos na primeira forma normal. Outro exemplo é quando ela é uma tabela alinhada. Olha lá, o que é uma tabela alinhada? Né? Lembra que eu falei? É como se eu tivesse uma tabela dentro da outra, ó. Olha aqui. Então, você viu que a gente está buscando o quê? Não é deixar colunas ali. A gente está querendo deixar as colunas nossas com atributos atômicos. Aí você me vem com a coluna, uma tabela desse jeito, ganhando o símbolo de Masterchef ali, da salada que está aprontando. Então, o que é isso aqui? Eu posso ter uma tabela assim de relatório, por exemplo. Estou fazendo ali um bottom-up, eu estou subindo aqui, eu tenho esse dado. Como é que eu faço? Né? Então, eu posso quebrar isso aqui. Então, eu não estou respeitando a primeira forma normal. Como é que eu faço? Olha ali, tá a tabela que se repete e a tabela que é fixa. Ó, aqui é a tabela que é fixa, né? Tá vendo que ela tá fixa? Eu tô meio que ali, para cada uma daquela, eu vou repetir essa informação. Ó, tá vendo? É meio que se eu tivesse fixo mesmo. O que muda é só a tabela de dentro, não é verdade? Ó? Né? Então, para cada uma daquela coluna aqui, ó, essa coluninha tá repetindo. Que é LSC001 para cá, LSC001 para cá, assim por diante. Então, eu vou pegar essa coluna, essa tabela que repete, e essa aqui que não está repetindo, e vou fazer o seguinte. A que não repete, eu vou jogar, eu vou deixar ela numa tabela simples mesmo. Vou deixar ela do jeito que ela está. Olha lá, código, tipo e descrição. Olha, código, tipo e descrição. Mas eu marquei aqui, lembra que eu falei para vocês? Dependendo dessa decomposição, eu vou ter que escolher as chaves primárias. Né? Então aqui, no caso, eu vou marcar aqui como chave primária, código projeto. Beleza? A que está repetindo, eu vou criar uma nova tabela. Olha ela aqui. Opa. Então eu vou criar uma nova tabela para essa aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil. Vou fazer o seguinte, ó. Né? Vermelhinho aqui, bonitinho, ó. Tô apanhando aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, bonitinho, né? Agora eu venho aqui e faço isso, ó. Deixa eu trocar aqui. Aí, ó, agora sim. Né, tá vendo? Então ali. Aqui não repete, eu criei aqui, deixei ela, mantive aqui essa tabela, né? Porque ele é projeto, né? Que está representado mais em relação ao projeto, né? Porque você tem código projeto, tipo e descrição. Então está relacionado ao projeto. O outro está relacionado a mais um projeto empregado, né? Porque ele é o código empregado, nome, categoria, salário, data de início do projeto e tempo de alocação. Então é meio que uma mistura, né?
Então, por isso tem esse nome, projeto empregado. Percebam aqui o seguinte, que essa que está repetindo, eu usei como chave primária o código do projeto e o código do empregado, a chave primária composta. Ó. Então, toda vez que eu tiver uma tabela alinhada, o que eu vou fazer? Eu vou decompor ela e uma dessas tabelas vai ser chave primária composta, né, que é o código do projeto e o código do empregado. Ó. Tá vendo? O PK dele as colunas estão até cinzinha, ou seja, uma chave primária composta. Porém, tá vendo aqui o código do projeto? Ele está me referenciando aqui, ó. Né? Então, o código do projeto é uma foreign key referenciando. Tá vendo? Todos os relacionamentos aqui, ó, eles existem ali. Né? Então, eu estou repetindo aqui, né? Então, você lá, LSC001 está ali, tal, PG02 está aqui. Então, ou seja, é uma chave estrangeira para aquela que eu criei. Né? Então, basicamente é isso. Você tem aqui uma chave. Deixa eu mudar aqui. Acho que é essa aqui, né? Então, aqui, tudo que repete, você vai criar uma nova e você vai ter uma chave composta. E você que não repete, que é fixa, você vai separar. Né? Como é que eu vou saber que está repetindo ou não? Lembra da dica? Preencha, né? Preencha algumas informações. Né? Nesse caso aqui, é fácil você ver, né? que parece que tem uma tabela dentro da outra. Né? Então, é mais fácil você estar visualizando isso aí. Então, ou seja, o que é a primeira forma normal? Vamos voltar lá? Então, ou seja, eu não posso permitir tabelas alinhadas, eu não posso permitir tributos multivalorados nem tributos compostos. Né? Então, a gente vai decompor cada um do seu jeito. Vamos dar continuidade aqui. Né? Então, aqui tranquilo, né? Então, beleza. Uma forma de representar também é assim, tá vendo? A mais simples, ó. Eu quiser representar toda essa coluna, essa tabela, ó, projeto, ó, código, tipo de descrição. Aí aqui, tá vendo? Você dá uma indentada aqui, ó. É como se esse aqui, ele está repetindo várias vezes para esse. Então, código, nome, categoria, tá aqui. Né? Então, é uma forma de representar mais simples essa tabela. Pode ser representada assim também, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente vai precisar das outras formas normais é entender essa questão de dependência funcional. Um texto meio aqui, depois vocês dão uma lida aqui, mas já vou direto ao ponto. Né? O que acontece? Se eu olhar lá numa linha, lá na linha da tabela, por exemplo, aqui o código, ele determina o salário. Por quê? Toda vez que for E1, é 10, ó. E1 é 10. E1 é 10. Mas vamos imaginar o seguinte, o contrário. Não, o salário que determina o código. Aí você fala, não, mas não é, porque toda vez que é 10, pode ser tanto E1 como E3. Entendeu a questão? Ou seja, toda vez que eu pegar um atributo, eu consigo determinar o restante, sempre vai ser assim? Por exemplo, você tem um CPF. Se eu pegar o CPF, eu consigo chegar sempre no nome da pessoa? Ela é sempre aquela pessoa? Entendeu? Então, ou seja, é uma dependência. Né? Por exemplo, se eu pego o nome da pessoa, eu consigo determinar todos identificar de forma única ali aquela linha, né, aquele registro? Eu não consigo, né, porque pode ter pessoas com o mesmo nome. Né? Então, ou seja, eu tenho uma certa dependência. Eu não, se eu pegar aquele dado solto, eu não consigo colocar sentido nele, igual que é o salário, né, esse 10 aqui. Para mim, eu não sei se é esse ou é esse. Então, não é. Eu não falo que ele determina, né? Ele é dependente, então ele depende do código.
Igual aqui, tem essa notação. O código, tem esse símbolo aqui, ó, a flechinha. O código determina o salário, né? O código determina o salário. O salário depende do funcionamento do código, né? Se você for ler o contrário. E pode ser composto também, né? Você selecionar várias colunas, depende de si. Essa é mais ou menos o conceito aqui de dependência funcional. Ou seja, para aquele atributo existir, né, eu preciso ter um atributo ali que consiga, toda vez que eu referenciar aquele atributo, eu consigo chegar naquele resultado. Sempre. Ah, agora eu peguei CPF, eu sei que é a Maria. Esse CPF aqui é o João, sempre, né? Então a gente vai ver ao longo do tempo como é que se aplica isso nas outras regras aqui. Vai ficar mais claro. Né? Então vamos lá. A gente aprendeu, né, o conceito ali de dependência, né? Agora tem outra questão. A segunda forma normal. A tabela encontra-se na segunda forma normal, quando além de estar na primeira, já tem que estar na primeira, não contém dependências parciais. Ah, beleza, mas o que é uma dependência parcial? A dependência parcial, ela ocorre quando né, uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta. Vamos aqui no exemplo. Ó, tá vendo aqui ABC? Ou seja, porque a segunda forma normal, você já deve ter percebido que ela é aplicada somente em tabelas com chave composta. Né? Então, se você tiver uma chave simples aí, você não vai aplicar a segunda forma. Ela serve para a chave primária composta. Então, vamos aqui, ó. Imagina que eu tenho uma tabela ABCD. A e B são chaves compostas, tá vendo aqui? É a chave primária composta. O que ele está me falando aqui? Olha, o C depende totalmente aqui de A e B. Mas o D, ele só depende aqui, ó. O D só depende do B. Né? É o que está dizendo aqui, ó. Então, A e B, o C, ele depende de A e B, né? Ou seja, faz sentido o C depender de A e B, mas só que o D, ele não depende do A, ele só depende do B. Então, o que é parcial? Ou seja, ele não deve conter dependências parciais, tem que ser dependência total. Para isso aqui estar certinho, o D tinha que depender de A e B. O que está acontecendo aqui? Se ele é parcial, olha, se esse cara aqui é parcial, e está dependendo só de B, então quer dizer que talvez ele não deveria estar aqui. Que é o que acontece, ó. Ó, você mantém os que pertencem a B, tá vendo? O C depende de A e B, e você vai decompor ali em uma nova tabela, só indicando ali essa dependência parcial. Então, essa é a regra da segunda forma normal. Nunca ter dependências parciais. Vamos dar uma olhada aqui. E se tiver toda tabela que está na primeira forma normal e que possui apenas uma coluna, como chave primária já está na segunda forma. Mas toma muito cuidado aqui, ó. É interessante a gente manter lá no modelo lógico essa questão de chave primária composta, né? Principalmente quando a gente tem uma N para N, né? Você não criar uma coluna ali que é uma chave incremental. Ah, mas eu não gosto de colocar chave composta no banco. Essa é outra fase. Vamos primeiro definir aqui o modelo lógico, né? Normalizar ele. Terminou a normalização? Aí você quebra essa coluna lá, não usa chave primária composta no banco, tá? Então até nesse momento aqui a gente tem que usar. A gente vai ver depois isso aí. Aqui agora naquela representação, né? Para ficar mais simples. Então vamos ver aqui, ó. Primeira forma normal. Então lá, segunda forma normal. Tem que estar na primeira forma normal, né?
e tem que ter dependência total, né? Lembra? Então, nesse exemplo nosso aqui, já está marcado aqui, ó. Eu tenho aquele código, lembra lá daquele exemplo do primeiro lá, que a gente mexeu com tabela alinhada? Você tem um projeto empregado naquela tabela, você tem um código projeto, código empregado, né? Então, chave composta. Aqui, vamos ver aqui, ó. Lembra aquela questão de determina, né? Que a gente viu? Ó, aqui fica mais claro. O código, deixa eu ver se isso aqui, como assim? O código do empregado, ele determina o nome, não é verdade? Você tem lá, por exemplo, a matrícula dele, ele não determina o nome. Vixe Maria, não, esse aqui não é esse aqui. É esse. Vamos pegar esse aqui. Mas é reta, né? Nossa, eu tô apanhando bonito aqui. Lápis. Nossa, esse aqui que é o lápis. Vamos lá, ver. Ficou bom. Então aqui, ó. O código do empregado. Né? Vamos imaginar que é matrícula. Ele não determina o nome? Determina, né? A matrícula determina o nome. Toda vez que eu colocar a matrícula 1, 2, 3, eu sei que é o João. Né? Nesse exemplo aqui, o código do empregado, ele também me retorna a categoria que ele está. A categoria dele é a categoria A. Né? Então, se eu coloquei 1, 2, 3, eu sei que é o João e a categoria dele é A. E também salário. Né? Ah, mas isso aqui está misturado. Não é o que a gente vai ver na segunda forma normal. Né? Aqui a gente está vendo só o que determina o quê. Né? O código do empregado determina o salário aqui, nessa tabela nossa. Então, ou seja, se eu coloquei 1, 2, 3, eu sei que é o João da categoria A, o salário dele é 1.000. Então, independente do valor que eu coloquei 1, 2, 3, eu chego nesses valores. Isso que é dependência, não é? Então, eu coloquei lá a matrícula 21, é a Maria, categoria B, ganha 3.000. Sempre. Sempre que eu colocar esse código, eu consigo chegar nos outros 3. Isso que é a questão de dependência. Né? Agora o seguinte, código do projeto. Vamos pensar aqui. O código do projeto, ele determina o nome da pessoa? Não, porque o código, você pode ter várias pessoas dentro de um projeto. Então o código não determina o nome. O código do projeto determina a categoria? O funcionário é categoria A. Não. O código do projeto determina o salário? Também não, né? Porque eu posso ter várias pessoas dentro do projeto. Não é que está no projeto 1, todo mundo ganha o mesmo valor. Então, não determina. Agora vamos pensar aqui. O código do projeto determina a data de início? Ele sozinho não. Né? Porque, como eu tinha dito, você tem vários empregados trabalhando no mesmo projeto. Então, seria interessante os dois. Né? Ou seja, o código do projeto e o código do empregado determinam a data inicial. Porque eu quero saber para o João, no projeto X, que dia que ele tem que começar. Não é verdade? Porque se eu colocar só data inicial relacionada ao código do projeto, fica meio sem sentido, né? Porque algumas pessoas podem começar em datas diferentes. Então, aqui faz mais sentido, né? O código do projeto e o código do empregado determinam a data inicial. E assim é a mesma coisa. O código do empregado, tempo de alocação. Eu preciso do empregado. Né? Mas alocado em quê? Um projeto. Né? É a mesma coisa. Então, o tempo de alocação, eu vou depender tanto do código do projeto, eu tenho que saber qual projeto que eu vou estar alocado, e da pessoa. Né? Então, é igual a essas setinhas aqui. Ó. Esses outros, tem alguns aqui que são parciais, tá vendo? Então, aqui, ó. Nome, categoria e salário só depende do código empregado. Já esse aqui, data início e tempo alocado, depende de todos. Então, a chave, então a dependência é total. Dependência total
dependência parcial, porque só depende do código do empregado. Né? Acho que vai ficando mais simples quando a gente for fazendo mais exemplos. Né? Então, como é que eu saio daqui para cá? Você não identificou essa galerinha aqui, ó, que é dependência parcial? Então, se é dependência parcial, falou, cara, então nós vamos sair daqui. Né? Então, eu vou criar uma nova tabela, olha lá, contendo a chave primária que eles estão dependentes, né? E o nome ali normal, nome, categoria, salário. E os que são dependência total, que é o que a gente quer, vão ser mantidos aqui nessa tabela, projeto empregado, que é o que está certo. Perceba o seguinte, que aqui a gente já começa a eliminar misturas. Né? O que esse cara está fazendo aqui? Então, para cada projeto que a pessoa participasse, eu ia ter uma linha do nome do empregado. Né? Então, o João, se eu trabalhasse em 2 projetos, eu teria ali o código do João, nome do João, categoria salário, 2 linhas. Se eu fosse alterar o salário do João, eu teria que alterar nessas 2 linhas, tá vendo? Então, eu estou tirando essa mistura. Então, é para isso que serve. Né? Então, essa questão de dependência, que determina é um pouco meio complicado, mas se a gente for lembrar aqui, o código empregado. Código empregado determina o nome. Né? Determina a categoria, determina salário. O código do projeto não determina o nome, né? Como eu tinha falado, né? E nem categoria e nem salário. Né? Então a gente tem que fazer essas perguntinhas aqui, saber quem que determina o que. Né? Lembrando aqui a determinação, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplozinho aqui. Você tem um código 12, né? Então ali sempre vai relacionar ali o João, ele tem a categoria A e o salário dele é 1.000. Né? Então, independente aqui do restante, toda vez que eu colocar 12, eu não chego no João, eu não chego na categoria, eu não chego no 1.000, é o que eu estou dizendo. Então, o código determina essa saída aqui. Se, por exemplo, tivesse aqui nome, né? O nome não determina ninguém. Né? Então, geralmente, quem determina alguma coisa são chaves. Né? Então, por isso que a gente sempre pergunta as chaves, né? Chaves primárias. Geralmente sempre uma chave primária determina alguma coisa. Aí vamos avançar aqui. Então, como é que ficaria ali, né, com aqueles dados lá? Né? Aqui a gente tinha mexido na primeira forma normal, né? Tinha separado aqui. Né? Olha que salada deliciosa, Masterchef. Né? Então a gente vai quebrar essa aqui. Né? Então, lembrando lá que isso aqui é dependência total dessas 2 chaves. E essa aqui dependência parcial de código do empregado. Então, essa aqui que depende só de empregado, né? Então, eu falo, ó, filho, então... Opa, que eu coloquei a mais. É só aqui. Né? Eu falo, ó, filho, você só depende de código de empregado, então cai fora, né? Então, eu vou tirar isso aqui. Vai tirar nome, categoria de salário, vai sair daqui, vai formar uma nova tabela. Né? Levando consigo ali a chave primária. Então, beleza. Tá ali. E aqui é a nossa chave primária, né? E essa aqui, que ficou, um projeto empregado, que eu tenho aqui, a chave primária vai determinar essas 2 aqui, né? Então, ela vai continuar. Né? O que vai acontecer? Vou manter aqui os 2 códigos aqui. Né? No caso aqui, agora eu tenho foreign keys nas 2. O código do empregado, o código do projeto referencia aqui. E o código do empregado referencia aqui, né? Chave estrangeira, foreign key. E, realmente, o que precisa estar nessa tabela, que é a data de início e o tempo de locação, que está referenciando aqui a essa
a essa chave primária composta. Então aqui eu cheguei no resultado da primeira forma normal, né, que é isso aqui. Terceira forma normal. Vamos lá. Ó, primeira forma normal tem atributos atômicos, segunda forma normal não ter dependências parciais, e aqui é a transitiva. O que é a transitiva, se a gente for pensar? Tá vendo aqui? A e B determina C. Beleza. Mas C está determinando E. Mas peraí. Um atributo não chave está determinando alguém? Né? Esse é o conceito. Né? Uma tabela encontra-se na terceira forma normal, quando além de estar na segunda forma normal, ela tem que estar na segunda forma normal, não contém dependências transitivas. Né? Dependência transitiva, ela ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária da tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela que não seja chave. Né? Então aqui, tá vendo? C determina ela não é chave, o que ela está determinando? Então, é uma transitiva. É uma transição aqui. Então, no caso, o que a gente vai fazer? A e B determina C. Opa. A e B determina C e D, vai ficar ali, né, na tabela. E aqui a chave, uma coluna que é não, que é não chave, a coluna não chave está determinando ela, vai participar de outra. Então C determina E. Vamos lá para o exemplo, fica mais fácil. Então vamos lá. Vou pegar esse aqui. A tabela, segunda forma, ela tem que estar na segunda forma normal, né? Lembra ali, segunda forma normal. Vamos ali, dependências transitivas. Vamos ver. O código do empregado, ele determina o nome? Determina, né? Ele determina o nome. Tá correto. Então aqui 1, 2, 3 determina o João. O código do empregado, ele está determinando aqui a categoria? Pode, porque toda vez que eu coloco 1, 2, 3, eu chego ali na categoria A, por exemplo. O código do empregado determina o salário? Na verdade, o salário está de acordo com a categoria, né? Então, categoria A recebe 1.000, categoria B recebe 2.000. Não de acordo com o empregado, né? Ou seja, de acordo com o empregado ele recebe salário? Não é, né? Então, de acordo com a categoria dele. Então, categoria, ela determina o salário. O salário é dependente da categoria. Então, isso aqui é uma transitiva, ó. Contém isso, né? Então, como é que eu faço? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou permanecer as tabelas que são dependentes ali, aqui já não é chave primária composta. Então, código empregado determina o nome e categoria, e vou criar a categoria em si, né? A categoria com o salário, né? Então, a chave primária de categoria e o salário respectivo a ela. Então, aqui eu vou ter uma referência para cá. Então, basicamente isso. Então, tem uma dependência transitiva. Então, um atributo que é não chave, isso aqui é um não chave, tá vendo? Os chaves estão todos marcados aqui. Ele está fazendo dependência ali do outro. Então, nesse caso, é transitiva, não é relacionada à chave. Apesar de o salário, ele tem uma certa dependência ali do código do empregado, eu consigo, através daquela matrícula, chegar naquele salário, mas ela não é unicamente. Né? Então, como ela não é unicamente, ela depende de outra aqui, até a setinha aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo determinar o salário, mas também a categoria determina o salário. Então, se tem isso aqui, então ela é transitiva. Né? Além de ser da chave primária, ela depende de outra. Então, ela fere a terceira forma normal. Então, eu tenho que quebrar. Tudo que depende, um depende do outro, eu vou criar ali a tabelinha. Vamos ver como é que fica.
Aí vai ficar assim, né? Aqui é aquele projeto nosso da segunda forma normal, né? Agora aqui a gente vai aplicar a terceira forma. Ali manteve, né? Aqui também manteve e a gente quebrou essa, ó, né? Porque a última vez a gente mexeu nessa, né? Então lá, eu tenho aqui o código do empregado, eu tenho o nome dele, a categoria, mas só que é o seguinte, eu criei essa categoria ali A1, A2, A3, A1, A2, B1, nesse caso aqui é a chave primária, mas eu estou apontando para cá, né? Ou seja, eu criei uma chave estrangeira aqui, uma foreign key apontando para essa nova. Então, eu não vou, no caso aqui, o João, ele recebe A1. Ao invés de eu ir lá trocar o salário dele e trocar de todos que são A1, eu só venho aqui no A1 e troco o salário, né? Então, ou seja, eu meio que tiro essa mistura de dados aqui. Eu estou meio que quebrando, né? Então a tabela ficou bem melhor, né? Se a gente for olhar lá no início, deixa eu desmarcar aqui, pra você ver como é que era a tabela. Hoje é que era a tabela, né? Olha que bagunça. Então imagina aqui, ó. Eu vou trocar o salário do João. Aí eu coloco aqui 10. Mas ele é da categoria A1. Então eu tinha que alterar todo mundo que é A1. Olha que bagunça. Tinha que pôr 10. Todo mundo. Então, algumas pessoas ganhariam, deixariam de ganhar, né? Então, que é a B1, eu vou trocar, vou colocar 5. Então, eu tinha que alterar todo mundo que é B1, né? E aqui, por exemplo, aqui, ó, ver se tem alguém que está repetindo, ó, o Mário aqui, ó. Ele está em 2 projetos diferentes. O cara colocou Mário com acento, talvez aqui poderia ser sem acento, né? Então, poderia, olha a dificuldade que você teria aqui para manter uma tabela desse nível, né? Então, a gente chegou aqui nessa, ó, olha que legal. Então, a gente chegou nessa distribuição. Você tem projetos em uma tabela, você tem ali empregados em uma tabela, né? Você tem categorias, e você tem a junção deles, código projeto empregado, né? Você não tem repetindo ali informações do nome da pessoa, né? Então você tem uma certa distribuição melhor, né, dessas informações, né? Você evita um pouco de redundância. Então voltando lá, primeira forma normal, você tem atributos atômicos, né? Eliminando tabelas aninhadas, multivaloradas e compostas. A segunda forma normal, eu não preciso nada que seja dependência parcial, tem que ser só dependência total, né? Cada atributo tem que depender totalmente da chave composta. E a terceira forma normal, você não ter transitividade, né? Apesar de ser, apesar de que o E ser determinado por A e B, o C também o determina, né? Então, ou seja, é uma grande probabilidade desse cara aqui pertencer a outra tabela, né? Então a gente vai chegando nesse tipo aqui, ó, de tabela. É interessante, né? Então você conseguiu quebrar um pouco aquela sua tabela e deixou ela mais limpa, né? Então a gente sempre buscar isso aqui. Toda vez que a gente estiver desenvolvendo entrar no modelo conceitual e vai para o lógico, lembrar de aplicar essas formas normais para a gente ter uma tabela mais adequada, né? Aí como é que eu lembro disso tudo aqui, ó? Tem um mnemônico aqui, ó. Olha que legal. Um mnemônicozinho aqui, ó. Ao ouvir sobre normalização, te dá um aperto no coração. Ó, A de atômico, P de parcial, né? Não ter parcialidade ali, é total, e transitivo. Olha que legal. Então você vai lembrar aqui da primeira forma normal, segunda e terceira forma normal, né? Eu vou deixar para vocês alguns exercícios aqui de fixação aqui para de relações aqui a primeira forma normal, segunda, né? Então vocês respondem que está bem tranquilo, né? Só uma questão de revisão. Depois a gente vai fazer mais
exercícios em cima disso aqui. A gente consegue aplicar isso aqui tranquilamente, tá? Então, dê uma olhada aí, faça esse exercício, e depois a gente vai fazer a correção deles. No mais, depois a gente marca aí uma tira dúvida, né? Esse assunto é um pouco meio difícil assim de pegar de primeira, mas espero ter ajudado vocês, tá? Então a gente tira dúvida, a gente faz mais exercício na próxima. Um abraço a vocês e até mais.